Seja bem-vindo a mais um culto na NIPNC. Eu vou pedir para você ficar de pé agora, que a igreja do Senhor vai cantar nesse momento. Vamos lá! Sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Vamos lá, igreja! Canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Deus é o nosso grande Rei, e a Ele seja toda honra e toda glória, hoje, amanhã e sempre. Vai
E aí, gente, boa tarde com você. Tudo bem com vocês? Vamos continuar louvando esse Deus que transforma a água em vinho, transforma simplesmente ossos em grandes exércitos. Vamos louvar e engrandecer esse Deus que pode transformar um coração de pedra em um coração de carne e transformar o nosso espírito no seu Espírito Santo que mora em nós. Vamos cantar juntos, porque Ele nos transforma de dentro para fora. No mundo busquei e nada preencheu-me, nenhum tesouro que possa encontrar me saciará. Mas você chegou e me deu uma nova vida, e cada desejo está satisfeito dentro do teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Venho a ti, sem medo e sem reservas, e as minhas falhas você enxergou, mas de amigo me chamou. Você é Deus dos montes, mas também Deus dos vales. Não há lugar que possa tirar de tua graça e amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Gente, bem alto. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Quero ver vocês. Muda lamento em graça, e das cinzas traz vida. Muda a culpa por glória, sei que só você fará. Faz das tumbas jardins e dos ossos exércitos. Faz do mar um caminho, sei que só você fará. Faz das tumbas jardins e dos ossos exércitos. Faz do mar um caminho, sei que só você fará. Sei que só você fará. Sei que só você fará. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Muda lamento em graça, e das cinzas traz vida. Muda a
e dos nossos exércitos faz do mar um caminho. Sei que só você fará. Faz das tubas jardins e dos nossos exércitos faz do mar um caminho. Sei que só você fará. Sei que só você fará. Sei que só você fará. Você pode sentar. A gente tem alguns avisos para dar para vocês, para nossa igreja. Gente, ontem o culto não, a reunião de família foi uma bênção, não foi? Sim ou não? Sim. Você que veio para a reunião de família aí, fale para o seu irmão do lado que não veio, como foi a nossa reunião. A gente ficou aqui até tarde. O Ricardo no final pagou o rodízio para todo mundo, não foi? Ontem tivemos a nossa reunião de família e hoje a gente tem alguns avisos para vocês, tá bom? Semana que vem, às 17 horas, vai iniciar uma nova turma do Um com Deus. Para você que não sabe o que é Um com Deus, é um curso fantástico, onde você aprende a conhecer mais a Deus, a ter um relacionamento com Deus. E eu queria saber de você, quem já fez Um com Deus, levanta a mão aí, levanta a mão, quem já fez Um com Deus? Fantástico um curso, né? São 6 semanas, é isso? 6 semanas? 4 semanas Um com Deus? 4 semanas onde você aprende muita coisa, você aprende o objetivo da sua vida, você aprende o alvo da sua vida, você aprende o que significa o batismo, se salva, se não salva. Você conhece até um personagem muito famoso lá, né? Que é o Amado Batista, né? Que é o rapaz que se batiza nas águas lá. Então é um curso fantástico. Se você quer se inscrever, você vai ali no final, tá? Com o pessoal do secretariado, com a Cristiele. Semana que vem, 5 horas da tarde. E também, como é de costume, semana que vem, também às 5 horas da tarde, nós vamos começar mais uma turma do Um com a Casa. Um com a Casa é um curso onde você aprende como nós aqui, como família da NIBNC, nos comportamos, o que a gente passa, quais são as nossas visões, quais são as nossas metas como igreja. Então é um curso fantástico e todo mundo que passa do Um com Deus vai para o Um com a Casa. Esse é o curso onde você chega e fala assim, poxa, eu quero realmente me tornar membro dessa igreja, e aí você faz o Um com a Casa, também semana que vem, às 17 horas, tá? E aí uma informação muito importante também, é que o culto de agora é 3h30, certo? Semana que vem o nosso culto vai ter um horário novo, tá? O culto de 3h30 vai ser às 17 horas também, beleza? Vocês entenderam? Então, só vai acontecer essa mudança, tá? E aí o culto da noite continua da mesma maneira, tá bom? Qualquer outra informação, a gente vai passar para você, que tem o número do Novo Web, você sempre recebe as mensagens, né, as novidades da nossa igreja em relação aos horários, tudo. Beleza? Então esses foram nossos 3 avisos, e eu queria que você ficasse de pé para louvarmos a Deus novamente. E a música que nós vamos cantar agora, ela fala muito ao meu coração. E um dia, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu decidi, Senhor, me usa, me usa. E é isso que nós, como cristãos, devemos falar. Você e eu não podemos viver nesse mundo e passar como se nada tivesse acontecido. Você tem que entender, e eu também tenho que entender uma coisa. Você pode influenciar pelo menos uma pessoa na sua vida. Poxa, mas eu não sou um pastor, eu não sou o líder. Não tem problema. Você, em algum momento da sua vida, vai influenciar uma pessoa. E Deus quer usar você para tentar aproximar outras pessoas dele. Então você vai falar nesse momento, Senhor, fale comigo, Senhor, me usa, Pai. Eu quero ser usado por Ti para mostrar a Tua glória. E é isso que nós vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Diga para Ele: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Se ache só ti, então Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Transforma-me. transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Em algum momento da sua vida, você vai a sua alma ela vai ficar inquieta. Em algum momento você vai ficar desesperado, muita coisa vai acontecer. E é nesse momento em que o Senhor vem acalmar a nossa alma. Então sempre que você estiver desesperado, alguma coisa acontecer, saiba que isso é para o seu crescimento. Uma frase diz que quando o aluno está fazendo a prova, o professor ele fica só olhando, mesmo sabendo todas as respostas. E assim é o nosso Deus. Ele só está olhando porque ele sabe que aquela sua dificuldade vai fazer você
nossa alma. E é isso que nós vamos cantar agora. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então responda no meu coração e amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as luzes, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as luzes, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará.
coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Você pode sentar. Boa tarde. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Graças a Deus. Mais uma tarde na casa do Senhor. Semana que vem, qual que é o horário do culto? 17 horas ou 5 horas, se você preferir. Como você achar melhor, tá? 5 horas vai dar para você dormir um pouco mais. Esse é o culto que as pessoas mais têm sono. Acho que acabaram de almoçar e aí chegam aqui na igreja com aquela vontade do sono da tarde. Mas você vai poder dormir mais uma horinha para vir para o culto das 5 horas semana que vem. Hoje está encerrando o nosso CENIB, Nova Kids, Nova Teens. Nova Teens foi mais forte, o pessoal está com mais saudade. Mas tudo isso é porque nós vamos nos dedicar ao Terra Natal e vai ser fantástico. Hoje, vocês estão com o slide aí? Hoje o título da mensagem é Fé e Trabalho. Fé e Trabalho. Como a nossa fé impacta e transforma o nosso trabalho. Como a nossa fé impacta e transforma o nosso trabalho. Quem aqui trabalha com alguma coisa? Levanta a mão. Quem aqui deseja trabalhar futuramente com alguma coisa? Levanta a mão. Não é só o Manuel que ainda está pensando aí, Nel, vai ter que sustentar bastante tempo. Aí demorou para levantar a mão. O Nel já está falando, meu filho já vai se acostumando a trabalhar. Bom, hoje nós vamos ver como a fé, como crer em Deus, em Cristo, como isso afeta a nossa forma de trabalhar. Quero que você abra a sua Bíblia e a nossa passagem básica vai ser Efésios 5, 21 e Efésios 6, de 5 a 9. São essas passagens que nós vamos estudar nesta tarde. Efésios 5, 21 e depois Efésios de 6, 5 a 9. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Efésios 5, 21. Se você abriu, diz glória a Deus. Se não, misericórdia. Vamos lá. Efésios 5, 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se você continuar vendo, Paulo ele vai continuar numa série de explicações para maridos, esposas, filhos e pais. Ele vai entrar em todo um contexto familiar e posteriormente ele vai para Efésios capítulo 6, versículo 5. Efésios 6, 5 diz assim: escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja... Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Pode voltar lá para o slide.
Muitas pessoas pregam e muitas igrejas que você vai, quando fala do Evangelho, quando fala de você entregar a sua vida a Jesus, isso afeta basicamente a sua vida interior, a sua vida espiritual. Isso afeta muito pouco o seu trabalho, a forma como você joga bola, a forma como você assiste a novela, ou se deve continuar assistindo ou não a novela. E Paulo, ele te dá aqui nesta passagem, não é uma passagem inspiracional, não é uma passagem que ele vai te inspirar a fazer alguma coisa. Na verdade, Paulo ele está usando Efésios 5 e o Efésios 6, se você estudar depois, é uma passagem muito prática para a igreja. Então, aquilo que nós vamos ler e vamos estudar hoje é uma passagem, são instruções muito práticas. É inspiracional ou é prática? Prática. Como o Evangelho ele vai afetar a prática como você trabalha. Mas antes de entender, eu creio que eu tenho que passar para vocês um contexto, um background, algo para nós entendermos aquilo que acontece. Passa um para mim. Então essa mensagem ela vai passar a gente vai entrar no contexto que isso foi escrito, 2 princípios e o poder para aplicar estes princípios. Nós vamos falar primeiro do que, gente? Depois e por fim nós vamos estudar hoje isso. O contexto que Paulo escreveu estas instruções, 2 princípios que podemos tirar destas instruções e o poder. Meus amigos, se você anotar esta mensagem, eu tenho certeza que o seu trabalho será transformado. Você se tornará uma pessoa mais produtiva para o Senhor através do seu trabalho. É muito interessante o que Paulo fala aqui. Nós vamos ver o contexto, princípio e poder. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Um tempo atrás, eu não sei se você assistiu, mas tem um pastor da internet, que é o Ed René, e como nós falamos há uns cultos passados, né, ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada, porque quando Paulo retrata aqui Efésios capítulo 6, versículo 5, ele fala: escravos, obedeçam aos seus senhores. Então ele entende, muitas pessoas entendem e de fato já até utilizaram a Bíblia para promover a escravatura. Pessoas já utilizaram a Bíblia para promover e para dizer que a escravidão era algo que era para existir, era algo normal. Ora, Paulo ele diz: escravo, obedeçam aos seus senhores. Então as pessoas podem, ao ler apenas esta passagem, ou nem o versículo completo, chegar a entender que a Bíblia diz que nós devemos ter escravos. Porém, se você analisar toda a Bíblia e o contexto desse versículo, você vai ver que Paulo ele sempre dizia que todos nós somos iguais. Nós não devemos tratar as pessoas com diferença. Todos nós somos iguais perante Deus. Não existem melhores ou piores. Então a gente vai ver o contexto que Paulo escreveu isso. Qual foi o contexto? Como é que era a sociedade naquela época? Porque a Bíblia ela não é a favor da escravidão. Ela diz em diversas passagens que todos somos iguais, mas quando você for conversar talvez com o seu amigo ateu, seu amigo mais extremista, esquerda, ele vai falar: eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia aprova a escravidão. Mas isso é uma visão muito rasa, muito superficial do que a Bíblia quer ensinar. Antes de nós continuarmos e formos para a parte prática, eu quero passar para você o contexto. E o contexto, nós precisamos ter 2 coisas em mente quando nós analisamos esse texto. A primeira coisa que precisamos ter em mente é: Paulo escreveu esta carta para um grupo de cristãos que se reuniam no culto de domingo e eles estavam unidos em família. Como eu falei para vocês, era algo muito prático. Se você for desde Efésios 5:21 e continuar lendo, Paulo ele está dando instrução para as famílias.
Então ele está chamando, é como se fosse uma oficina da família. E ele disse assim: olha, famílias, vocês devem viver dessa forma. Como assim, pastor? Por exemplo, Paulo ele fala para as esposas em Efésios 5:22. Paulo ele fala para os maridos em Efésios 5:28. Se você tiver na sua Bíblia, você pode acompanhar para ver. Então ele falou para as esposas, Efésios 5:22, ele fala para os maridos, Efésios 5:28, ele fala para os filhos, Efésios 6:1, ele fala para os pais, Efésios 6:4, ele fala agora para os escravos, Efésios 6:5, e ele fala para os senhores, os patrões, Efésios 6:9. Então é interessante que essa passagem, se você for ler bons livros de teologia, essa passagem é uma instrução para a família. E numa família, naquela época, no Império Romano, a Éfeso era a capital do Império Romano, uma capital na Ásia. A família tradicional era a mãe, o pai, os filhos e os empregados que trabalhavam naquela casa. Então, quando Paulo ele passa essa instrução, ele está passando uma instrução para a família. Em nenhum momento ele está falando, olha, você deve ter escravos, ou a escravatura é permitida. Não, ele estava chamando a família, todo mundo ia assistir o culto, todo mundo sentava próximo, pai, mãe, filho, igual a sua família está próximo de você, talvez o avô, a esposa, o marido, e também aqueles que trabalhavam na casa dos seus senhores assistiam o culto juntos. O segundo contexto que você tem que ter em mente é, a escravidão aqui era diferente da escravidão que nós conhecemos. A escravidão que nós conhecemos é uma escravidão baseada no tom da pele. Se a pessoa era negra, ela poderia ser comercializada como escravo. Mas aqui, neste contexto, a escravidão era diferente. E para sermos claros, a escravidão, o motivo da escravatura ter sido abolida, inicialmente a escravidão surgiu, a abolição da escravatura surgiu na Europa, por causa dos cristãos, principalmente os evangélicos, que estavam pregando sobre a igualdade de todos os povos. Ele foi se espalhando por todo o mundo, até que chegou aqui no Brasil. Você sabe a data da abolição da escravatura? Rapaz, se você que vai fazer o Enem, você tem que saber. Qual que é a data? 13 de maio, muito bem, de 1888. 13 de maio de 1888 foi a abolição da escravatura aqui no Brasil. E você sabe qual foi o último país das Américas a abolir a escravidão? O Brasil. O Brasil foi o último país das Américas que aboliu a escravidão, infelizmente. Mas ainda bem que nós já abolimos. Infelizmente que ele foi o último. Existe um livro que o nome em português significa O Código de Honra, como revoluções morais acontecem. E ele tem um capítulo extenso sobre a abolição da escravatura. E ele diz que algo que é até muito conhecido por nós, que o que fez abolir a escravatura na Europa foi os cristãos, principalmente os evangélicos, que estavam pregando sobre a igualdade. Isso que fez a escravidão parar de existir. Mas como é que os cristãos pregavam contra a escravidão? E aqui na Bíblia diz, escravos, obedeçam aos seus senhores. Mais uma vez, a gente tem que entender completamente o contexto. Se você quiser também ver um filme que fala sobre isso, assista o filme que se chama Amazing Grace, né? Graça Maravilhosa. E aí você assiste esse filme que ele fala exatamente como é que foi esse processo de desconstruir o modelo de escravidão. Naquela época, os escravos, eles não eram baseados na raça. Os escravos, eles nunca eram permanentes. A maioria se tornavam escravos por perder uma guerra ou por uma dívida muito grande. Então imagina, eu estou devendo o Ronaldo uma dívida muito grande, eu não tenho mais como pagar.
O povo judeu ele poderia se vender como escravo por um período. No 7º ano, toda a escravidão, todos os escravos eram liberados. Aqui no Império Romano, os escravos eles eram principalmente povos que Roma invadia e conquistava e tornava aqueles povos escravos. Não era algo brutal, não era algo bom também, mas era bem diferente do que era aqui no Brasil, por exemplo. F.F. Bruce, que ele é um escritor bíblico, ele diz que as declarações de Paulo foram, na verdade, um impulsionador para acabar com a escravidão no mundo. Por exemplo, eu vou te dar algumas referências, você pode mostrar aí para a gente? Olha só o que Paulo fala ao relacionamento de senhores e escravos. Olha só o que a Bíblia ensina do relacionamento de senhores e escravos. Colossenses capítulo 4, versículo 1, diz assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Olha só que interessante, Paulo ele estava colocando os escravos e os senhores na mesma posição. Ele falou: olha, senhores, vocês patrões, lembrem-se que vocês são escravos também de Deus. Então deem aos seus escravos aquilo que é honesto e justo. Efésios capítulo 6, versículo 9, como nós vimos, olha só o que Paulo diz: Senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Que forma? Com respeito e temor. Uau, que mudança de mente. Filemão, capítulo 1, versículo 15, diz sobre, Paulo escreve a Filemão sobre um escravo que tinha fugido dele. Paulo conhece esse escravo, e Filemão foi uma pessoa que Paulo evangelizou. E aí olha que o Filemão fala sobre o seu escravo, ele diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Mostra o 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. A atitude que Paulo está falando para os cristãos, mais cedo ou mais tarde, irá terminar a escravidão. Tá bom, pastor, o senhor já me deu o contexto, mas o que é que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso comigo? Tem um livro, uma pena que esse livro só tem em outra língua, que é do Studs Terkel, que ele fala assim, o nome do livro é Trabalhando. Na introdução desse livro, olha o que ele fala sobre trabalho, sobre emprego. Este livro é sobre violência, acidentes, crise de ansiedades, mijadas e, acima de tudo, humilhação diária para sobreviver em um mundo de trabalho. Nós vivemos em um ambiente, muitas vezes, muito semelhante a um ambiente de escravidão. Muito semelhante. Muitos de nós têm, talvez, patrões muito rígidos ou que tratam com humilhação os seus funcionários. Alguns são humilhados, alguns trabalham horas e horas e ganham um salário muito baixo. Trabalhar ainda é muito difícil, trabalhar ainda muitas vezes é frustrante, muitas vezes nós recebemos mijadas, muitas vezes ficamos nervosos, muitas vezes ficamos ansiosos. Você tenta montar uma empresa, não é fácil, pagar diversos impostos, a mercadoria não chega, entra um ladrão e rouba. Muitas vezes trabalhar ainda nós somos muito semelhantes a escravos. E por isso que todo este ensinamento que Paulo dá aos servos, aos escravos, eles podem e devem ser aplicados na nossa vida. Billy Graham, certa vez, ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal
de amanhã. Isso é incrível porque nós podemos pegar esses princípios que funcionaram há 2000 anos atrás e aplicar lá no seu trabalho. Diga para a pessoa do seu lado, o que você trabalha? Você trabalha com o quê? O que você trabalha? Explique aí um pouco, qual é o seu trabalho? Bom, nós podemos pegar o que a Bíblia diz sobre trabalho e aplicar na nossa vida e sermos funcionários de acordo com a vontade de Deus. Eu tentei dar uma introdução porque nós estamos nesse debate sobre escravidão, que a Bíblia apoia a escravidão. Eu quis contextualizar você que Paulo ele estava dando instrução para a família. E agora nós vamos ver 2 princípios sobre trabalho. O primeiro princípio é: todo trabalho é um chamado. Todo trabalho é um chamado. Paulo ele diz que todo trabalho é um chamado para você servir a Deus, é um chamado para você glorificar a Deus, é um chamado para você ter uma influência na sociedade. Esse trabalho que você falou, qual que é o seu trabalho? Meu trabalho é parafusar motos, meu trabalho é vender camisas, meu trabalho é ser professor. O que Paulo vai dizer nesta passagem é que todo trabalho é um chamado. Todo trabalho é um pouquinho mais forte. Todo trabalho é um chamado. Todo trabalho é um chamado. Mostra pra gente Efésios capítulo 6, versículo 7, por favor. Efésios 6, 7. Efésios 6, 7, vamos ler juntos? Bem forte, tá? Bem forte, sei que você comeu aquele feijão, você deve estar pesando agora. Bem forte, 1, 2, 3 e já. Se nosso Senhor de boa vontade, como Senhor e não. Paulo ele está falando que nós devemos servir aos nossos senhores, como ao Senhor Jesus, como a Deus. Qual que é o seu ministério no final de ano? Qual que é o seu ministério agora no Terra Natal? Qual que é? Qual que é o seu ministério? Dança, percussão, pantomima. Qual que é o seu ministério durante o ano inteiro, de segunda a sexta? Não sei. Pura mágica, pura magia, pura Alines, impressões. Não sei o que você faz. Açaí King, Império do Açaí, Itachi, onde você é um pedreiro, você é um vendedor, você é um contador, você é um operador de produção, você trabalha com qualidade. Paulo ele está falando que nós devemos exercer as nossas profissões como um chamado a Deus. E meus amigos, de fato, tudo que você fizer, há a possibilidade e a necessidade de nós utilizarmos aquele nosso trabalho, mesmo que seja pequeno, para servirmos a Deus e a nossa sociedade com aquele trabalho. Por exemplo, não sei, você trabalha com, não faço ideia, sei lá, com vendas. Você pode se tornar um bom vendedor para as pessoas que querem comprar, para o seu negócio e para Deus, sem precisar mentir, sem vender algo muito mais caro do que de fato é, cobrando um preço justo. Você faz merenda numa escola, você está servindo ao Senhor.
Você não taca um monte de óleo lá no arroz. Quando cai um pedaço de carne no chão, você não limpa na perna e coloca de novo para outra pessoa. Você, através do seu trabalho de cozinhar, você se esforça que aquele trabalho possa alimentar aquelas crianças para que ela possa ter uma boa aula. Você é uma professora. Você olha para aquelas crianças e pensa, como eu posso tornar a sociedade melhor ensinando bem estas crianças? Como eu posso transmitir a Cristo através da minha profissão? Como eu posso servir ao Senhor da melhor maneira possível com aquilo que eu faço com as mãos? Ou com aquilo que você faz, não sei. Todo trabalho, ele é um chamado para você servir a Deus. Só uma curiosidade, uma coisa interessante é que naquela época você nunca falava com os escravos primeiros. Você sempre falava com os senhores e os senhores falavam com os servos. Aqui Paulo, na reunião da família, ele primeiro fala com os servos, depois que ele vai falar com os senhores. Mostra para mim Efésios 6:9. Ele diz assim: se você quisesse mudar uma casa, você falaria primeiro com o patrão. Mas Paulo, ele entende que aquilo que vai mudar aquela casa são os servos, aqueles que estão trabalhando. Mas no Efésios 6:9, olha, Paulo diz mais uma vez: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem. Alguém poderia falar, tá doido, Paulo? Você é maluco? Como é que eu vou tratar um escravo da mesma forma, com respeito e temor? Não, Paulo, ele diz, um escritor romano daquela época, se chamava Sêneca, ele escreveu que você deveria tratar os seus escravos como seus piores inimigos. Naquela sociedade romana, a forma de você manter o poder era com opressão, era com violência. Você não poderia tratar os seus escravos de uma boa maneira. Você, patrão, não trate bem os seus funcionários. Seja violento, seja duro, seja cruel. Assim eles vão sempre te respeitar. Mas Paulo, ele vai diferente. Olha, vocês, se tem alguém que é patrão aqui, tratem os seus escravos da mesma forma, porque vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Você sabia que Aristóteles falou certa vez que alguns nasciam para ser escravos e outros nasciam para ser senhores? O grande pensador Aristóteles, ele falou que algumas pessoas nasciam de fato para serem escravizados pelos outros. Aquilo que Paulo está dizendo aqui é totalmente contrário. Ele está dizendo que nós somos semelhantes a Deus. Cada trabalho que você faz é uma forma de servir a Deus. Toda atividade é para servir ao Senhor. Claro que algumas atividades não pagam bem, como limpar a casa. Talvez se você trabalha com faxina, talvez as pessoas não paguem bem por esse trabalho de faxina. Mas é um trabalho essencial. Você pode até morrer se você não limpar a sua casa. Mostra aí, passa aí. Passa aí, ó. Abaixa um pouco a iluminação. Olha essa cozinha. Vocês estão conseguindo ver? E aí, já pensou lavar essa louça? Isso aqui eu tirei uma foto na casa de um irmão, viu? É brincadeira, tá brincando. A próxima imagem. E essa sala? Próximo. Esse aí gostava de Coca-Cola, igual a Laurinei. Próximo. Essa cozinha é a pior que eu achei. Próximo. E esse aí já estava morto, encontraram só o cadáver. Tanta cerveja e cigarro. Todo trabalho, ele é essencial. Agora olhe uma casa bem arrumada, mostra aí. Olha essa casa, uma casa simples. Dá uma sensação de paz, não dá?
você chegar nesta casa, alguém fez um bom trabalho, você talvez seja uma dona de casa, seu marido chega em casa e encontra isso, os seus filhos chegam, nossa, cara, isso aqui muito gostoso, é uma casa simples, como está arrumadinho. Eu vou te mostrar uma casa mais simples ainda, e a sensação de paz que tem dentro dela, mostra aí. Olha essa casa, de barro, como ela está toda limpinha, tudo organizado no seu devido lugar. Olha a mesa como está bonitinha. Pastor, está melhor que a minha casa. Passa mais uma. E esse aí é uma pessoa que cuidou dos detalhes. Botou uma geladeira simples, colocou um negócio amarelo na frente dela, pintou os armários, ok, tudo bem, já pode acender. Todo trabalho é um quê, gente? Todo trabalho é um chamado para você servir a Deus. Não importa o que você faz, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Não importa se você limpa uma casa, limpe como se você estivesse limpando para Deus. Não importa se você é um estagiário, seja o estagiário do céu. Talvez você dê aula para crianças. Olhe cada uma daquelas crianças servindo como se você estivesse servindo ao Senhor. Eu sei que às vezes trabalhar com criança não é fácil, é difícil. Mas sirva como se fosse ao Senhor. Olhe para aquelas crianças como se fossem, como de fato são pessoas eternas. Dê a melhor educação possível. Prepare a melhor aula possível. Faça o seu trabalho como se fosse ao Senhor. Você vai cozinhar, mais uma vez, como eu falei, não taque um monte de óleo na comida das pessoas. Não use produtos estragados. Você vai bater um açaí, não misture o açaí com goma, com maisena, papel higiênico, com água, água tem que misturar, né? Porque senão não vai fazer. Com óleo. Você vai vender algo, não venda algo que você sabe que está quebrado. Você é um operador trabalha no distrito, tem 1 hora de almoço, não tire 2 horas de almoço. Todo trabalho é um chamado. Você é um pedreiro? Quando o dono da casa estiver fora, não fique enrolando, dormindo 1, 2 horas. Não faça corpo mole para ter mais diárias. Veja o seu trabalho como um chamado. Entre lá naquele negócio e pense, como eu posso servir a Deus aqui? Como eu posso fazer que esta empresa seja melhor? Mas o problema é que nós vamos para a nossa empresa, para o nosso trabalho, fazemos a nossa arte, fazemos qualquer coisa pensando, é apenas a forma que eu ganho dinheiro. E quando você pensa que apenas a forma que você ganha dinheiro, para você trabalhar menos e ganhar o dinheiro, está ótimo. Eu vou lá, vou bater o ponto, se eu puder ficar enrolando aqui, tudo bem. O importante é ganhar no final do mês. E Paulo diz, não pense naquilo que você vai ganhar no final do mês. Pense que o seu trabalho é um chamado. Ei, você trabalha na linha de produção, a linha parou, pegue uma vassoura. Você está sendo pago para trabalhar 8 horas por dia, ou 10, não sei. Parou, pega uma vassoura, limpe lá os parafusos que caiu no chão. Sirva ao Senhor. É isso que Paulo diz. Você faz projetos, não engane. Você é um advogado, dê o seu melhor para defender, mas não minta. Não roube a empresa, não imprima coisas pessoais quando você não pode imprimir. Quer imprimir alguma coisa pessoal? Chega com o seu chefe, eu quero imprimir alguma coisa aqui no trabalho, posso? Não imprima sem pedir, não pegue um clipe que não seja seu, não pegue um pincel que não seja seu. Veja ali como um chamado. Aquilo que você tem vergonha de falar, não faça. Mas também se você entende que é um chamado de Deus,
Você não vai ser corrupto, você não vai roubar. Outra coisa que podemos entender é que toda profissão ela é importante. Claro que os trabalhos eles têm salários diferentes, mas se não existir padeiro, você não vai comer o pão. Se não existir o cara que dirige o caminhão para entregar o café lá no supermercado, você não vai ter onde comprar café. Então, apesar de que talvez um juiz ganhe mais do que um leiteiro, todos os trabalhos são importantes. Nunca menospreze nenhum trabalhador. Nunca menospreze um gari. Nunca menospreze um catador. Nunca menospreze quem está trabalhando. Entenda que isso é um chamado do Senhor. Não tenha vergonha da sua profissão. Não tenha vergonha do que você trabalha. O segundo princípio é: não olhe a sua carreira como a sua real carreira. Não olhe para o seu chefe como o seu real chefe. Não olhe a sua carreira como a sua real carreira. Não olhe para o seu chefe como o seu real chefe. Você já conseguiu anotar, sim ou não? Alguns ainda não. Não olhe a sua carreira como a sua real carreira. Não olhe para o seu chefe como o seu real chefe. Efésios capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler, deixa aí para eles anotarem que eu vou ler aqui. Efésios 6, 7 diz assim: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Paulo ele está ensinando aqui que o seu patrão lá da sua empresa, qual que é o nome do seu patrão? Sou eu mesmo, sei lá, qual é o nome do seu patrão? O seu patrão, ele não é o seu senhor, ele é só o seu patrão. Ele vai passar, as coisas vão mudar. Diante da eternidade, a sua empresa não vai existir mais. E Paulo ele está ensinando que ele é só o seu patrão. Na verdade, o seu Senhor está nos céus. O seu Senhor é Jesus. Nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. A minha carreira é servo do Senhor. Se eu estiver numa posição de supervisor, de médico, de servente, de serviços gerais, de pedreiro, de doméstica, de qualquer coisa, eu sirvo ao Senhor e o meu patrão é o Senhor, e a Bíblia fala que Ele vai recompensar a cada um pelo bem que praticar. Ele vê o seu trabalho, Ele vê o que você fica fazendo, se você fica no celular ou se você fica trabalhando, Ele vê como você se dedica, Ele vê como você cuida das coisas de onde você trabalha. Então, nós temos duas implicações quando a gente entende que o nosso patrão é o Senhor. A primeira implicação é: não trabalhe pouco. Não trabalhe pouco. Quando eu entendo que é o meu Deus é o meu chefe, e eu tenho aquele meu trabalho, é um chamado do Senhor para eu servir a sociedade, eu não trabalho pouco. Eu não faço corpo mole. Tem gente que só faz o que tem que fazer, ou quando o chefe está olhando. O Renan tinha entrado numa empresa, e aí o que o pessoal demorava uma semana para ele fazer, ele aprendeu um negócio no Excel, e 1 hora ele fez o trabalho da semana toda. Do que a outra pessoa que estava na posição dele, passava a semana toda, ele fez 1 hora. Chegou o pessoal lá para ele e falou assim: ô irmão, cara, tu tá chegando, tá com gás todo, mas se tu continuar assim vai acabar nos prejudicando. Porque aqui já está aqui há um tempo, a gente não faz as coisas assim tão rápida, pega um pouco mais leve.
Tem outros irmãos também que eu conheço que trabalham em repartição pública. Olha, a gente tem uma meta, a gente não pode passar dessa meta aqui, então a gente tem que fazer assim no máximo 5 processos por dia. Cara, tu já está querendo pegar 10, 15, 20, não, se mantém na meta, porque senão tu vai sobrecarregar todo mundo, vão ver que tu faz mais do que os outros. Então, cara, vai devagar, faz menos. Lá na linha de produção, né, quando eu trabalhava num setor que chamava engenharia industrial, e a gente vai medir quantos produtos conseguem ser produzidos por hora. E a gente leva um cronômetro para analisar as atividades, tem um tact time, e aí as pessoas são engraçadas. Quando chega a pessoa, aí tem gente que já começa a trabalhar mais devagar. Aí já pega aqui o parafuso devagar, aí já vê se está ok, passa a mão, pega outro. Porque se trabalhar com o seu máximo, vai perceber, cara, vou me botar mais trabalho para fazer, e aqui eu tenho um tempo a mais para tomar um cafezinho um pouco mais, um pouco mais de tempo. E quando Paulo ele diz assim, olha, sirva aos seus senhores como a Deus. Mesmo que você não tenha um supervisor, um patrão, você ainda tem um supervisor, um patrão. Você que trabalha por si só, você ainda tem uma pessoa que está lhe olhando. Se você é cristão, o dono da sua empresa não é você. O dono da sua empresa é Jesus. Ele é o dono, ele é o supervisor. Não, pastor, mas está no meu nome. Não está no seu nome, não. Quando você aceitou a Jesus, você entregou tudo para Jesus. E o dono lá daquela loja que você tem, daquela empresa que você tem, é o Senhor. E por isso que quando você trabalha, você entende todo dia abrir aquele portão, aquela porta de ferro, ou entrar naquele, talvez você trabalhe remoto, ligar aquele computador. Você tem que ligar e saber, o meu supervisor está me olhando todo o tempo. Jesus, ele está todo o tempo avaliando como está o seu tact time, como está o seu tempo de serviço, como você está trabalhando. Por isso nós não podemos trabalhar pouco. A gente tem que trabalhar para o Senhor. A segunda aplicação é, não trabalhe demais. Vixe, pastor, como assim? Não trabalhe pouco. Se Jesus é o meu Senhor, se Ele é meu supervisor, a primeira aplicação qual que é? Não trabalhe pouco. A segunda aplicação é, não trabalhe demais. Quem é o seu verdadeiro patrão? Jesus. E aí as pessoas colocam a sua autoestima e o seu valor no seu trabalho e na sua profissão. E você vai ver, quando as pessoas se apresentam, meu nome é Mateus, eu sou advogado. Meu nome é Mateus, sou personal trainer. Meu nome é Mateus, eu sou o melhor nutricionista esportivo do Nova Cidade. E as pessoas muitas vezes colocam o seu valor na sua profissão. Puxa, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer tal curso, eu preciso que meu chefe veja, eu preciso fazer um monte de hora extra, eu preciso estar todo o tempo, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para estar com Deus, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo. E Jesus fala para você, ei, rapaz, essa sua empresa ela vai acabar. Esse seu patrão, ele vai passar. No momento que você tem que trabalhar, trabalhe com o seu máximo. Mas não trabalhe demais. Eu sou o seu patrão. E mesmo que você seja demitido, porque você quer ter um tempo com a sua família, não tem problema. Eu recompenso, sou eu que recompenso. Então, quando eu entendo que Deus é o meu chefe, eu não trabalho pouco, eu não faço corpo mole, mas eu também não trabalho demais. Eu tenho tempo para vir à igreja, ouvir da palavra de Deus. Eu tenho tempo para meditar. Eu tenho tempo para minha família. Mas eu tenho certeza, meus amigos, se você entrar e bater o seu ponto, ou se você acordar e começar a trabalhar pensando que é para o Senhor, você vai ser o melhor funcionário de todos os tempos. John White,
ele é um cristão e ele escreveu um livro fantástico. Pena que não tem em português. Esse livro se chama A Luta. É um livro fantástico, chama A Luta. E ele tem um capítulo que se chama Libertação do Trabalho Enfadonho. Libertação do trabalho enfadonho. O que acontece? Ele percebeu que ele é um psiquiatra. E ele tinha que estudar para fazer as provas. E ele percebeu que ele entrava no ciclo de procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Todo mundo sabe? Explica aí para uma criança que estiver perto de você o que é procrastinação. O que é procrastinação? Explique aí para essa criança. Se você não sabe, pergunte da pessoa do seu lado, o que é procrastinar? Veja se eu vou dar um resumo legal. Procrastinar é deixar para fazer depois aquilo que você deveria fazer agora, certo? Isso, então você tinha que fazer agora, você vai procrastinando, deixando para depois. E John White, ele era um cristão, e ele percebia que ele procrastinava muito os estudos. Ele procrastinava, deixava de estudar, mas quando chegava perto da prova, ele fazia viradões. Virava a noite estudando, virava a noite se matando e tal, e fazia uma prova. Aí chegava na outra semana, ele voltava a procrastinar, preguiça de estudar, cansado, mas quando chegava perto da prova, ele metia a cara e tome, estudo, e prova, e revisão, e viradão, e tal, e amigo, e teste, tá, a prova. E ele, como cristão, ele se fez uma pergunta, lendo esta passagem que estamos estudando hoje. Ele fez uma pergunta: e se eu estudasse psiquiatria para o Senhor? E se a faculdade que eu fizesse fosse para Deus? E se eu visse a minha profissão como um chamado? E eu aprendesse para me tornar um bom conselheiro, e não apenas para tirar boas notas? Ele orou a Deus e pediu para que essa mudança de coração acontecesse nele. E algo incrível aconteceu. Ele não mais procrastinava e nem precisava mais fazer viradões. Ele estudava e separava o seu momento de estudar, porque ele estava servindo a Deus. Ele abria o livro e pensava: agora eu vou estudar, porque através desta profissão que eu vou servir a Deus. Talvez você é adolescente, você não trabalha, mas eu vou dizer para você: se você não estudar, você não tem opção de escolher trabalho. Ah, não, eu sonho com trabalho de... Você não tem opção se você não estudar. E se você parasse para pensar, se você é um cristão e falasse assim: cara, talvez eu tenha um sonho de ser um médico, talvez eu tenha um sonho de ser um advogado, e se eu estudasse para Deus, e não apenas para tirar boas notas, porque eu vou te dizer, colégio público e muitos dos particulares, você só precisa existir para passar de ano. É só existir, é só chegar lá, assistir a aula e quando for na hora da prova, fazer o que foi explicado na prova. Mas na hora que você vai fazer um vestibular, os doidos lá do Lato Senso estão estudando direto. Aí vai, todo mundo pega as vagas, fala: acho que talvez não seja meu chamado. Não, você não estudou. Você não estudou, você foi preguiçoso. Você não fez como para o Senhor. Você não se esforçou como para o Senhor. E quando tem essa mudança de mente, meus amigos, eu também experimentei isso. Quando eu vi o meu trabalho apenas como uma forma de ganhar o meu dinheiro, para que eu pudesse servir a Deus na igreja, era muito difícil, era pesado. Eu ia para lá só: meu Deus, eu tenho que cumprir isso daqui. Mas quando eu comecei a pensar: cara, como é que eu posso impactar os clientes desta empresa com o meu trabalho? Como é que eu posso aprender para que tornar o evangelho mais atrativo? Isso muda a percepção. Você acorda com ânimo para trabalhar, porque você sabe que é para o Senhor. Porém, você não trabalha demais. Você não fica fazendo extras e extras e extras. Eu digo para o meu chefe: chefe,
eu dou sangue, eu estou aqui por essa empresa, eu vim para pensar, eu não quero ser preguiçoso, mas eu não posso trabalhar no segundo turno. Claro que se for um projeto, tiver que implementar uma máquina no segundo turno, tudo bem, coisas que eu já fiz, a gente consegue alinhar. Passo o meu GA um dia, converso com alguém para levar o GA no segundo turno, mas eu não posso trabalhar um mês inteiro. Quando você trabalha o máximo como para o Senhor, as portas se abrem. Ninguém quer perder um bom funcionário. Ninguém quer perder. Você precisa se dedicar. Você precisa servir. E o último é o poder. Qual é o poder para que a gente possa servir e trabalhar como para o Senhor? A Bíblia ela nunca te diz para você fazer algo sem ela te dar a capacidade de você fazer isso. Ela nunca te pede algo sem ela te dar algo antes. E nós lemos um primeiro versículo que nós não voltamos a ele. O primeiro versículo é Efésios 5:21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa palavra temor pode não tanto falar conosco, mas essa palavra temor na Bíblia significa que diante de um Deus todo-poderoso, todo santo, todo amoroso, é ser surpreendido com Ele, é olhar a beleza de Deus e temer a essa beleza. No Salmo 130, versículo 4, Salmo 130, versículo 4 diz assim: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Na versão NTLH fala assim, Salmo 30, versículo 4: tu nos perdoa e por isso nós te tememos. Quando Paulo diz para que a gente se submeta e sirva uns aos outros com temor a Cristo, ele diz que nós devemos, antes de falar de marido, mulher, filho, mãe, papagaio, cachorro, periquito, peixe, servos, escravos e funcionários, ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse temor é estar maravilhado com Cristo. Você só vai conseguir servir bem aos outros quando você perceber que Cristo veio a esta terra servir você e morrer na cruz por você. Romanos capítulo 5, versículo 10, fala assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Cristo morreu por nós quando ainda éramos os seus inimigos. Mesmo que você vá trabalhar amanhã para uma pessoa tola, mesmo que amanhã você vá trabalhar para um patrão ruim, mesmo que amanhã você vá trabalhar com pessoas fofoqueiras e que falem mal de você, Deus ele fala que você deve os servir, não por eles serem quem eles são, não por ser um bom patrão, não por ser uma boa escola, não por ser um bom chefe, mas por temor a Cristo. Nós servimos por temor a Cristo, sabendo que o Senhor vai recompensar. Claro que, se você quiser trocar de trabalho, você tem essa possibilidade. Você pode sair desse trabalho e procurar outro. Mas enquanto você trabalha lá, sirva como a Cristo. Mas como é que eu vou servir como a Cristo? Uma pessoa toda tola dessa, uma pessoa tola, uma pessoa dura, uma pessoa difícil de lidar. Como é que eu vou servir essa pessoa como a Cristo? Como Cristo serviu a você. Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos. Se Cristo, todo digno, fez isso por mim, quão mais eu não vou fazer por aquela empresa que eu trabalho? Paulo te dá 2 princípios. Primeiro, todo trabalho é um chamado ao Senhor. Segundo, essa não é a sua verdadeira carreira. Esse não é o seu verdadeiro chefe. Seu verdadeiro chefe é Cristo.
E o nosso poder de fazer isso é pelo que Cristo já fez por nós. E se você entregou a sua vida a Jesus, você serve aos outros por amor e por temor a Deus, porque Cristo é o seu verdadeiro chefe. Vamos orar. Senhor meu Deus, Tu és o nosso verdadeiro chefe, o nosso verdadeiro patrão. E a Tua palavra diz que Tu vai recompensar cada um pelo bem que praticar. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons funcionários, a não enrolarmos, a não roubarmos o dinheiro, Senhor, de onde nós trabalhamos, a servirmos sabendo que Tu estás olhando, e mesmo que alguns trabalham aqui, Senhor, no governo, mesmo que não tenha ninguém cobrando, mas que possamos dar o nosso melhor, sabendo que trabalhamos para Ti, é um chamado para mudarmos a nossa sociedade, para servirmos uns aos outros, através, Senhor, do nosso trabalho. É isso, Pai, que eu Te peço. Muda o nosso coração, que esta igreja seja uma igreja conhecida por bons funcionários, por bons servos, por causa que Cristo é o seu verdadeiro chefe. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e que nesta igreja estejam os melhores funcionários de Manaus. Amém.